Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo ok? Ouvindo bem? Vamos chamar Juliano Canatelli para a live de hoje. Olá, Olá! tudo bem, Tudo Damana? bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite Imagine, para a sempre é um gente prazer conversar. receber você. Obrigadão mesmo. Deixa eu ver quem Legal. está aqui já, para a gente dar um boa É, noite. é legal falar com fã da gente. Obrigado, viu, Damana? Pro ego é bom. É. Oi, Rose, boa noite. Gerva 6, boa noite. Toninha Bufão, boa noite. Graziela Búfalo, boa noite. Fábio, muito obrigada, pessoal. Marco Antônio Mondini, Léo Bertanha, J. Novaes, boa noite. J. Novaes é minha prima Juliana. Ah, Beijo, é? Ju. Oi, Ju. E aí, tudo Linda. bem? Tudo. Uma Pedro semana diferente. Canatelli. É. Uma semana diferente, Damana. A gente retornou ao trabalho essa semana. Ai, meio que a contragosto, mas a gente retornou. Enfim, aí toda uma novidade, né? Depois de 4 semanas sem trabalhar, numa outra rotina, voltamos a uma rotina meio que média ainda, mas meio com medo, né? Sem medo da situação, com uma fragilidade, assim, numa aparência de responsabilidade social, sabe? Que a arquitetura leva muito isso em consideração, o urbanismo, como a gente tem que ser responsável com o meio, responsável faz parte da nossa carreira. Mas o mercado às vezes é mais forte do que a gente, né? É. Então voltamos, estamos numa semana diferente que aparentemente nas outras lives eu estava em casa só, né, sem fazer nada. Então era uma dinâmica diferente da live também, no sentido de organizar o tempo de uma maneira diferente, né? Mas Mas, vai dar mas tudo certo. vai dar. Tem que dar, Vai. né? Não tem o que fazer. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu gosto de fazer a minha introdução, gotinhas de estímulo para o convidado. E hoje é bem curtinha para a gente começar com as perguntas, enquanto o pessoal chega aí. Eu fiz para você o seguinte: ele brilha na profissão, possui grande reconhecimento em Tietê e toda a região. É ousado, é criativo, é cheio de personalidade. Esse é o nosso incrível Juliano Canatelli, né? Muito obrigado. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Já descobri entre o pessoal que assiste aí uma pessoa que está cada vez mais admirando o seu trabalho, que é a Samira Biagoni. Ela já está querendo construir junto com Oh, um projeto para você. Até fiz um stories e coloquei aí para você ver. obrigado, Legal, né? obrigado, obrigado, Samira. Obrigado a todo mundo aí que assiste, que está acompanhando. É um prazer falar um pouco e despretensiosamente, né? Porque é difícil falar, né? Parece que é fácil quando você está falando de algo mais técnico, mas o meu gato pulou na mesa aqui com Ah, tudo. deixe ele, não tem problema. É que tem 2 copos d'água aqui. Se ele derrubar, vai fazer um. Ele quer participar, interagir na live. Exato. Olha lá, ó. Ai, que lindo. Como é o nome dele mesmo? Loirão. É, Loirão. E tem Loirão. mais o outro aí, né? Mas o outro só apareceu aquela noite e foi embora, E você sumiu de acredita? novo? Sumiu de novo. Ai, mas enfim, já meio que joguei a Ele... toalha dele. é. Ah, Ah, mas dá tudo certo. Então sim. vamos lá, Juliano Canatelli. Eu vou começar então. Vamos ver Ó, quem chegou mais gente aí. a Samira escreveu, e olha que É. prometi para mim que não construiria nunca mais. É. Samira, é normal, viu? Fique tranquila que uma galera sempre fala isso, mas como na vida, de modo geral, a gente esquece uma parte ruim, né? Até para a gente conseguir É. tocar ela adiante, a gente acaba esquecendo também
algum cripocó, alguma coisa que tenha acontecido na obra e que tenha gerado uma insatisfação e tal. Então, não é tudo isso, mas também o processo de construção melhorou muito, cada vez mais melhora mais. Então, está cada vez mais tranquilo de se construir. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Juliana Belas, para Marisa Mitsumoto, é isso, Juliana? Isso, Marisa. Ela trabalha numa loja de revestimento. Marisa, boa noite. A Xênia Brito, Legal. o Rodrigo Biscaro. Boa noite, pessoal. A Soumelo, boa noite. A Marisa tá falando que voltou com tudo essa semana também. Gracinha tá aqui, Mames, né? Oi, mãe, boa noite. Boa noite, Gracinha, sempre adorável. Caca Navese, Samira, que a gente já falou. João Tietê, Elza Serafim. Elza, Boa noite, beijo. pessoal, muito bem. Todos bem-vindos. A Lucila Gaiotto. Muito bem. Vamos lá, começar a live com as perguntas para ele. Bora. Vamos lá. Para você, como que nasce o projeto ideal? E qual é a sua sensação quando uma obra fica pronta? Eu acho que, de novo, né? Eu vou falar que você já me mandou as perguntas, então eu já dei uma É o lida. nosso roteiro, né? Eu escrevi umas palavras-chave para conseguir nortear o que eu vou falar. Então, o que eu pensei, Damana, foi a palavra confiança. Eu acho que o projeto nasce... Até eu peguei uma frase que eu gosto do Niemeyer, que é: a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E isso na arquitetura, na construção, quando você está disposta a querer construir, reformar, fazer qualquer coisa, enfrentar meio que esse mercado, eu acho que o que parte é o sonho, assim. E a partir do momento que você sonha, você tem que confiar. Porque o sonho é uma coisa que ele é irreal. O sonho é uma coisa abstrata, né? Diferente de você ir numa loja e comprar um copo, de você ir comprar um automóvel, você comprar uma viagem. Você sabe onde você vai chegar. A arquitetura, ela é um sonho. E por ele ser abstrato, pela natureza do sonho, se você não tiver confiança nas pessoas que você está contratando ou no trabalho dessa pessoa, de uma equipe, enfim, eu acho que não existe sucesso no projeto. Então, eu escrevi bem essa palavra confiança, porque a arquitetura ela nasce também de uma coisa chamada imaginação. Então, a imaginação do arquiteto, do projetista, ela é algo que ela é muito distante da mente do cliente final. Por quê? Porque cada um tem uma habilidade. Cada um tem uma habilidade. Então, vamos torcer para que ele não atormente muito. Quer aparecer. Cada um tem uma habilidade. Então, a imaginação, ela pertence à cabeça de quem está projetando. Ela pertence à cabeça... Por exemplo, entrou a Mauri aí, que é o nosso parceiro aí de paisagista. Por exemplo, eu não entendo nada de planta. Então, eu tenho que confiar na imaginação dele. E é óbvio que é uma imaginação somada a uma habilidade técnica. É óbvio que esse profissional tem que saber como a planta cresce, a melhor insolação, pegando a Mauri como exemplo. Então, é natural que é uma somatória, mas se não rolar essa confiança, toda a imaginação do profissional que você queira contratar, você vai sempre pôr à prova, você vai sempre duvidar, e aí não vai rolar confiança. Então, você tem que entrar na imaginação da pessoa que você está disposto a contratar para realizar esse sonho.
Então, eu acho que o sucesso do projeto, seja ele desenhar uma cadeira, desenhar um aparador, seja desenhar uma casa, seja desenhar uma fábrica. Se não rolar confiança no que a outra pessoa está imaginando, e é difícil, é natural que não é fácil, porque, é imaginação. Né? Envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. E, óbvio que associado a habilidade técnica, sem sombra de dúvida. Talvez o principal objetivo. E o que eu sinto quando eu vejo, eu acho que é um misto de coisa, da maneira, acho que é um misto de uma realização. A primeira realização é que essa imaginação, você vê ela na escala 1 para 1, você vê ela construída. Então, essa é a primeira, acho que é a primeira satisfação. Ver aquilo que você imaginou na escala 1 para 1, na escala construída, onde você pega, onde você sente, onde você se aquece. Real, você... né? Exatamente. E é uma somatória por quê? Porque você vê também no cliente a satisfação. Por exemplo, numa casa, o cara ele olha, ele entra e fala, nossa, fiz uma casa, construí uma casa. Então, ver essa sensação de que todo o esforço valeu a pena, esforço mental, psicológico, financeiro, valeu a pena, é uma satisfação sem tamanho. Essa somatória de coisas é uma satisfação muito legal. Outra satisfação é ver como você interferiu no meio. Como aquele objeto que você projetou participa do meio. Tem um prédio em Tietê, o Lara Campos, que eu projetei em parceria com a Patrícia. Então, toda vez que eu vou no ginásio de esportes, uma época eu ia bastante correr lá, andar lá, eu sempre via ele inteirinho, assim, quase que por inteiro, né, na escala. Daí um dia eu andando lá, falei assim, ó, esse prédio eu que risquei na paisagem. Então, isso é muito satisfatório. Eu olhar para aquilo lá e falar, olha, aquilo lá saiu da minha mente. Então, é uma somatória de coisas que faz com que aquele objeto lhe traga uma satisfação. Deixa eu só ajustar aqui, fazer uma correção. Eu falei Rodrigo Biscaro, né? Mas não é Rafael Biscaro. Desculpa, viu? Celso tá aqui, você tinha falado. Mauri. Vamos ver quem mais. Marisa sempre interagindo. Marisa é gente finíssima. Marisa eu conheço de longa data, né, Marisa? Sempre nas lives. Precisa vir para Tietê, Marisa. Conhecer meu escritório novo. Que fica na Beira Rio, né? Sim, Avenida Fernando Costa, número 35. Vamos lá. Falando sobre identidade visual. Fala pra gente qual é a sua. Como que, assim, vou olhar sem saber, vou identificar que aquela obra ali tem mãos de Juliano Canatelli. E de onde você tira a inspiração para criar projetos tão exuberantes que você faz? Essa aí que você falou da identidade visual, você sabe que outro dia eu sempre levei em consideração que eu não queria ser, ou eu lembro disso da faculdade, que eu não queria ser taxado como alguém, isso que você acabou de falar, a pessoa passa na rua e fala, nossa, essa obra é de Juliano, essa obra é de fulano. Daí, nessa temporada de quarentena, que eu assisti trocentas lives de uma galera muito foda brasileira, já vi uma italiana também. Um cara falou assim, eu quero ser taxado como... E ele inverteu a minha lógica. E isso eu achei muito legal. Por quê? Por que ele quer ser taxado? Porque ele quer ser taxado como uma boa... Ele já é, né, taxado, porque ele é um dos melhores aí do Brasil. Ele já é taxado como uma boa arquitetura. Então, ele falou assim, não, eu quero mais que ser referência, sim. Eu quero que as pessoas identifiquem e falem, FGMF é o escritório. Eu quero que eles passem e vejam, isso aqui é desenho deles. Então, mas eu tinha como essa identidade, talvez, da Mana, uma busca por algo mais puro.
é aquilo que eu acredito, assim, dentro do meu desenho, é aquilo que eu procuro levar para o meu desenho. Nem sempre eu consigo, porque muitas vezes eu sou obrigado a atender uma necessidade do cliente, mas o caminho que eu tento seguir, que é aquele que eu acredito, que é de algo puro. Sempre o mais puro possível. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura que eu posso deixar ela aparente, eu tento trabalhar nesse entendimento. Se eu tenho uma estrutura que eu não precise revestir, que eu não precise pôr azulejo, que eu não... sempre tentando deixar a estrutura falar por si, sem que precise ter muito adereço, muito penduricalho nela. Então, eu acho que essa palavra puro, tudo que é singelo, sabe? O que é simples, isso me cativa. Isso, as linhas puras, retas, elas me deixam mais, mesmo curva, mas que elas sejam mais simples possíveis, sem muita... eu já desenhei muito telhado na vida, telhados de 40 águas no mesmo telhado. E eu curto desenhar e tal, mas eu acho uma bobagem de modo geral. Eu acho que um telhado mais simplificado, uma coisa mais reta, mais limpa, tende a dar menos manutenção. Então eu tento me identificar com uma linguagem mais pura, mais pura. É isso. Você fez mais uma pergunta que era? A outra é onde você busca inspiração. Onde eu busco inspiração. Onde eu busco inspiração. Eu acho que hoje em dia, Damana, onde eu mais busco inspiração é na internet. Eu acho que o que eu mais... na internet, na televisão. Antigamente era revista, eu cheguei a assinar acho que 10 revistas mensais. Era na televisão, e hoje é na televisão e na internet. Só que esse tipo de experiência é um tipo de experiência, que é uma experiência da qual você não participa efetivamente ou fisicamente. Você consegue ver, ouvir, perceber de longe mais ou menos como as pessoas estão se comportando naquele espaço, ou como os profissionais estão desenhando determinado espaço. Então, isso é um tipo de experiência que é super válido, que eu mega uso. Hoje em dia, com a internet, a quantidade de imagens e de referência e de vídeo que a gente vê dos profissionais fazendo o mundo afora, que, enfim, que a gente é isso aqui, né? Assim, perto do que a arquitetura produz no mundo, com software, com qualidade de desenvolvimento de projeto, a gente é muito pequeno, muito, mas muito. Então, isso é uma mega referência. Mega referência. Mas a mais legal de todas para mim, eu acho, Damana, é viajar. Que é onde você, de fato, participa da experiência. Você é o agente da experiência. Então, você está ali percebendo um espaço, sei lá, talvez o Coliseu. Quando você entra naquele lugar, elas falam, uau, isso aqui tem 2000 anos e as pessoas construíram isso. Então, participar do lugar traz uma referência, uma bagagem, uma inspiração, que na minha área, eu acho que não existe. Não existe. E curso, né? Estudar. A gente acaba caindo num mecanismo meio... Acho que não sei se toda a profissão, mas eu estou há 15 anos formado, então eu tenho que tomar cuidado às vezes, porque eu me sinto que eu caí num mecanismo uma roda, sabe? Sem ser inventivo. Então, por exemplo, faz uns 2 anos eu fui fazer um curso de estrutura metálica. Faz 5 anos, quase 5 anos, eu fui fazer um curso de design de interior lá em Milão. Por quê? Design interior é uma coisa que no interior nosso aqui, na cidade interior, a gente não faz muito. Diferente de uma cidade grande que tem muito prédio, onde as pessoas precisam mais decorar ou reorganizar o espaço interno do que construir novos espaços, nós aqui construímos mais espaços do que readequamos os espaços existentes. Mas mesmo assim eu fui estudar. Falei, não, eu preciso estudar, preciso entender como é que se pensa o interior de uma maneira mais eficaz, enfim, com mais precisão, numa escola
excelente, que é o Instituto Marangoni, lá na Itália, ou esse curso de metálica que eu fiz em São Paulo, que tem escolas espetaculares. Tem uma escola lá que chama Icon, que eu sempre vou lá desde que eu me formei, que é de um engenheiro muito bom, que chama Iopanã. Então, isso também tudo vai gerando, Vai tudo somando, vai né? gerando conhecimento e essa inspiração. Vamos dar boa noite aqui para o Plininho Moraes, o Aê, Carioca Pifli, Martini, Arnaldo dos Reis Filho, Arnaldinho, é, Johnny Martins, Ana Fidelis, Ale Foltran chegando, Rose Cancian, falando que admira você, concorda obrigado. com suas colocações. A Cláudia, a Regina Martellini. Ai, Plininho, tá passando na Globo. É. Ai, Plininho é Tá, Plininho, sempre... põe lá. É Globo News. Ei, Plininho. E vamos lá, continuando, dando prosseguimento às perguntas. O que você identifica como determinante para o sucesso no trabalho de um arquiteto? O que não pode faltar? Eu acho que talvez a primeira situação é a definir o campo de atuação que você quer trabalhar. Acho que o primeiro caminho é esse, assim, sabe? Acho que a gente até falou na outra live. Se eu quero trabalhar com burocracia, que é o meu sonho de fazer com que cada vez mais os arquitetos consigam se identificar no que cada um da gente é melhor, isso seria uma parte mais burocrática. Mas o que eu escrevi aqui, que eu acho que é determinante, e eu ouvi isso numa live, uma dessas daí, e eu me encaixei super quando eu ouvi, que é o quê? O arquiteto, a arquiteta, ela tem que ser uma pessoa inconformada. É um inconformismo. Então, um quesito importantíssimo, determinante para a carreira de sucesso de qualquer arquiteto é ser inconformado. Por quê? Porque a gente trabalha com algo que não existe, Damana. A gente trabalha com a imaginação. Então, se eu me conformar com o que eu já conheço, se eu me conformar com o que já está ali pronto, eu não estou produzindo nada de novo. Eu estou repetindo as coisas. Então, nesse sentido, talvez a gente não conseguisse ter estruturas, a gente não conseguisse ter a evolução da técnica. Porque sem o inconformismo, sem a curiosidade, a gente não consegue evoluir a técnica. De qualquer coisa, na realidade, de qualquer habilidade. Sim. Vamos pegar o Covid aí. Se não existe um inconformismo dos cientistas que estão atrás de uma vacina, de não se conformar, que não existe uma vacina, que tem que existir, que vai dormir, vai passar horas e horas estudando, pesquisando e tal, até chegar numa resolução, isso é um inconformismo. A gente está no campo, senão a gente fica no campo, na tal da zona de conforto, que também tem o seu lado positivo e de ser ok, tudo bem, mas em algumas áreas não. E na arquitetura, de modo geral, ela não deve acontecer, porque senão não existe essa inventividade, não existe a descoberta de novos materiais, de novas condições de se estruturar, de fazer estrutura. É isso. Acho que essa inventividade, essa curiosidade, esse inconformismo, a inventividade nasce disso. Dando uma boa noite também para a Angélica Biagioni, que chegou aqui na live. A minha mãe também, Maria Antônia. Boa noite. Juliano, percebe-se que você busca originalidade em todos os projetos que você faz. É difícil renovar sempre ou você tira de letra isso? Porque cada vez é um cliente diferente, né? E aí, originalidade, para mim, Damana, ela se encaixa muito com tudo que é novo. E isso um pouco está na resposta da anterior também. Porque tudo que é novo, ele está atrelado a algo que você tem que estar disposto a enfrentar.
Eu acho que, de modo geral, eu curto isso. Eu curto esse enfrentamento do novo sempre. De modo geral, assim, sempre falo assim, não, meu, mas dá para pensar de outra forma. Mas não, mas sempre se fez assim, mas tudo bem, mas por que não vamos pensar de outra forma? Você falou em originalidade, né? Isso, em todos os projetos. E se é difícil renovar-se, É, às vezes é, Damana, porque às vezes o mercado, às vezes engole a gente, o dia a dia engole a gente. Então, até essa quarentena está servindo um pouco para isso também, nesse sentido de me perceber, no sentido de talvez me dar um gás, Damana, porque assim, às vezes é mais a história da zona de conforto. Por que sair toda vez da zona de conforto? Quem falou que a gente tem que ficar toda hora querendo ser o saidão da zona de conforto? Quem falou que a zona de conforto... Por que não ficar na zona de conforto? Eu li um texto falando sobre isso, achei ótimo. E aí, às vezes o mercado, você fala assim, vou pro básico, vá. Vou pro básico, não vou ser original, não vou ser novo. Eu vou repetir isso, vou repetir aquilo, vou dar uma cozinhada de galo aí. Porque às vezes você se sente cansado, ou você não está bem consigo. Então, muitas vezes não estou bem comigo mesmo. Então, você fala assim, meu, não vou... Mas isso é fase. Mas uma coisa mas importante... seria questão de arriscar, o medo de arriscar, ou não? Ou esbarra também na questão da ideia do cliente? O medo de arriscar, sim. O medo de arriscar, sim. Que está ligado à responsabilidade. Porque toda vez que você assume o novo, você assume uma responsabilidade. E aí entra esse medo de arriscar, certamente. Só que eu digo que isso não é o que me freia nos momentos que eu não sou original, ou que eu não quero novo, ou que eu falo assim, vou repetir isso porque eu já talvez tenha identificado que esse cliente tem essa posição, ou ele não vai querer enfrentar o novo. Então por que eu vou me desgastar em enfrentar o novo, mostrar o novo para ele? Só que, de modo geral, eu nunca ajo assim. Eu mesmo já identificando que o cliente não vai querer nada de novo, eu primeiro mostro o novo. Tipo, eu lavo minhas mãos, sabe? Falo assim, A tá sua parte aqui. você fez. Exatamente. Eu assumo a responsabilidade que isso vai ficar legal, eu assumo a responsabilidade de que eu vou trabalhar muito mais, porque para eu chegar em conclusões, para eu chegar em detalhamentos, vai me dar muito mais trabalho. O preço que você está me pagando é a mesma coisa, só que isso vai ficar melhor. Mesmo já identificando que o cliente não... Que o cliente vai falar, não, mas eu prefiro o basicão lá mesmo, Juliano. De modo geral, eu sempre atuo dessa forma. Sempre, sempre, sempre. Algumas exceções, Damana, nesse momento que você fala assim, que você está cansado. Porque é natural, faz 15 anos que eu repito a mesma coisa. Então, é natural que por algumas fases, poucas, eu já tenha atendido o cliente e eu ter falado, tá bom, concordo com você, tá bom, vamos para esse lado. Mesmo a minha mente já processando algo melhor, entre aspas. Ou algo que eu sei que o resultado seria muito mais bonito, mais eficiente, mais econômico. Mas, de modo geral, é isso aí. Vamos dar boa noite aqui também para Célia Grando, Sofistiquei Acabamentos, a Ágata, a Renata, a Odonto Clinic Serquírio. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Helena. Oi, Helena. Sempre querida. Juliano, conta pra gente. Com poucos recursos, também é possível ter acesso a boa arquitetura, tipo a sua? Tamana, essa pergunta é a melhor de todas. Porque, na realidade, eu não sei por que cargas d'água inventaram que a arquitetura custa caro. Eu não sei quem inventou isso, eu não sei aonde inventaram isso, que a arquitetura custa caro e fodeu com a minha carreira, isso aí. Com perdão da palavra. Mas assim, por quê? Porque é o contrário da mana. A
a arquitetura, ela serve para baratear o custo da obra. Independentemente se é uma obra de um móvel, se é uma obra de uma rua, ou se é uma obra de um hospital ou de uma casa. A arquitetura, ela nasce com a essência dela é fazer com que esse conjunto de parede, janela, teto, telhado, captar água, ligar a luz, dar descarga, ser confortável, o bicho pular em você. Tudo isso é uma relação que só a arquitetura sabe fazer dentro do campo da construção. Não tem outra profissão que saiba fazer isso. E aí, a eficiência de tudo isso é um negócio chamado projeto de arquitetura. E quando isso é bem feito, quando isso é levado em consideração todos os pormenores da maneira, a implantação, a vizinhança, o sol, o vento, as condições de acessibilidade, as condições de captação de lixo, enfim, tudo. Quando tudo isso é levado em consideração, Damana, o produto final, que é a obra, ela custa mais barato. Independentemente se é uma casa de 40 metros quadrados, se é uma casa de 1.000 metros quadrados. Independentemente. E o projeto arquitetônico, ele custa a mesma coisa. O projeto arquitetônico de um profissional bom com um profissional ruim, de modo geral, ele custa a mesma coisa. E a obra vai custar mais cara se o projeto for ruim. Se o projeto não for levado em consideração tudo isso que eu falei agora. Sol, sim, como captar esgoto, como captar água de chuva, tudo. O sol. A gente já fez casa que o pé direito de vidro é 6 metros de altura, por uma face oeste, fortíssima. Mas tudo bem, o cliente quer, beleza. Mas é óbvio que aquilo vai esquentar. É óbvio que aquilo vai ter que ficar ligado ao ar-condicionado o dia inteiro no verão para conseguir ficar dentro da casa. Então, se o projeto é bem feito, a obra vai custar menos. Então, é uma ilusão que se criou. Eu acho que se criou, Damana, aqui no Brasil, por conta do... Passou um pernilongo aqui, eu tô achando que eu tô em casa sozinho, né? Criou-se uma ilusão aqui no Brasil, eu acredito, linkada à engenharia civil. A engenharia civil assumiu, por anos-luz no Brasil, a função do projeto de arquitetura. E a natureza da engenharia civil, que é a estrutura. Então, o que a cabeça do engenheiro trabalha? Na estrutura. Então, é natural que eu vou pôr um quarto em cima do outro. Dane-se se o sol está batendo forte, a estrutura minha funciona. De modo geral, as pessoas vivem lá dentro mesmo razoavelmente bem. Então, segue o baile. E o que restava para a arquitetura? Restava a firula, restava a decoração, restava escolher o azulejo, mesmo que fosse para enfeitar uma estrutura desonesta, uma estrutura que foi só uma estrutura boa, como estrutura física boa, mas como lógica, como fluxo, como layout, ruim, de modo geral ruim, sempre ruim. E aí cabia isso a nós, aos arquitetos, principalmente lá no passado. Então, e quem que enfeitava a casa? Quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, enfeitava e ele mesmo ia na loja, comprava as coisas e tal, e beleza. Quem tinha grana, contratava o arquiteto para dar uma enfeitada naquela estrutura do engenheiro. Então, não sei se... Isso é uma coisa que eu estou pensando, viu? É uma ideia minha, que eu acho que, principalmente no interior, criou-se esse estigma de que a arquitetura é algo caro, sendo que é um negócio completamente ao contrário. Completamente ao contrário. O projeto de arquitetura só vai fazer o cliente gastar menos dinheiro. Só vai fazer o cliente gastar menos dinheiro. E também, né, pegando gancho aí nessa questão, muitos acreditam por você ter a fama que tem, ser mais caro que os demais. O que você tem para falar nesse sentido? Eu tenho para falar nesse sentido que, na realidade, eu cobro barato. Eu cobro barato. A qualidade do trabalho que a gente executa lá no escritório, diante do que eu conheço do mercado aqui na região até,
é barato, Damana. Então, eu acho que é um pouco esse estigma que se cria, entendeu? Porque daí também, Damana, tem uma coisa importante. O céu é o limite. Não que eu faça casa que a pessoa não tenha que gastar dinheiro. Não. O céu é o limite. Então, como talvez esse entendimento do que nós estamos conversando aqui, uma parcela mais que tenha possibilidades de conhecimento elitizada, talvez entenda já que o arquiteto tem essa responsabilidade e que essa função é do arquiteto. Então, quem acaba chegando talvez mais no escritório sejam as pessoas que têm mais dinheiro. E óbvio que quem tem mais dinheiro vai construir algo mais caro, porque quer algo melhor, né? É natural. Você vai querer, eu quero um celular que seja bom, eu não viajei de primeira classe de avião ainda, mas um dia eu espero viajar. Eu quero entrar e viajar 12 horas sentado numa poltronona. Então, e aí, talvez o meu trabalho tenha essa reverberação que você está dizendo por conta disso, entendeu? Por conta de eu ter feito alguns trabalhos legais de porte grande para quem investiu bastante dinheiro. E aí que mistura tudo. Daí mistura isso que nós falamos agora, de que a pessoa cria que a arquitetura é para enfeitar, que é para... mistura com esse cliente que tem o dinheiro, que ele quer a coisa bem feita. E por ser bem feito, parece que é caro. Sim, é às vezes mais caro. Então, é uma mistureba. Mas você atende todo mundo, né, Juliano? Está à disposição de todo mundo, né? Sim, sempre, a vida inteira, Damana. Sempre, sempre. De qualquer projeto. Sempre atendi. Sempre. Vamos dar boa noite aqui para Marina Oliana, que também chegou aqui na live. O Plininho fez uma pergunta aqui. No começo de um projeto, você prima primeiro pelo projeto em si ou pela eficiência energética dele? Eu acho que não, pelo projeto em si, Plínio. Sabe por quê? Porque é impossível você ter uma... Primeiro vem a necessidade humana. Eu não consigo... E a necessidade, são vários fatores. É você ir no banheiro, é você ir na cozinha, é você trabalhar num espaço. Então, o projeto, primeiro, ele tem que atender o ser humano. E depois, tudo que esse projeto puder ser melhorado para que esse atendimento ao ser humano tenha uma eficiência energética espetacular. Mas primeiro ele tem que atender à necessidade do ser humano. Legal. Dá boa noite aqui também para o Celso, que chegou agora, para a Vanessa Carriel. A Rose está falando muito bom você abordar isso. Plínio agradeceu, legal. Valeu, Pli. Vamos lá, então. A próxima pergunta é a seguinte. Você é reconhecido por assinar projetos invejáveis, né? Quem não sabe pode acompanhar pelas redes sociais e ter um modelo disso, né? O que te diferencia dos demais arquitetos? E seria capacidade de organizar estética, mais conforto, mais funcionalidade? Aí, Damana, quando você me manda essa pergunta, né? Eu falei assim, ai, Damana Viu? Daí eu escrevi assim, uma questão de escala, né? Porque, tipo, eu invejo, Damana, projetos de 400 mil pessoas, assim, que são muito melhores que eu. Então, obrigado pelo seu elogio, aceito, mas também tenho a consciência de que, eu sou, como eu já disse lá na outra pergunta, perto de profissionais aí do mundo afora, uma formiguinha, assim. Perto até do Niemeyer lá, que eu comecei com a frase dele, assim, meu cara é um gênio da arquitetura, de pensar o espaço e tudo mais. Mas eu acho que uma diferenciação é isso que você escreveu, certamente. Eu tenho, sim, uma capacidade boa de organizar o que é estético, o que é conforto e o que é funcional. Sim. Eu achei que você matou a pau aí na pergunta, porque, sim, é uma coisa que a minha balança está sempre entre o conforto, o que é bonito, confortável,
e o que é funcional. O que é bonito e o que é funcional, basicamente. Acho que sim, acho que por eleger essa balança sempre tá botando peso onde de repente subiu a mais, de repente, num projeto, tá ficando um negócio. Isso é recorrente no escritório. Tá ficando, sei lá, um painel de madeira gigantesco que vai deixar uma fachada linda e maravilhosa. Daí a gente começa a eleger, nossa, a quantidade de dobradiça que vai nisso, a quantidade de manutenção que vai nisso, a quantidade de manutenção pela vida inteira. Daí a gente elege outro, o conforto. Vai filtrar o sol, vai trazer ali umas condições de conforto melhor e tal. E aí a gente tem que tomar umas decisões. E tudo isso, de modo geral, a gente explana para o cliente. Eu também, isso talvez seja uma característica legal minha, é que assim, eu não escondo nada do cliente. Nada, Damana. Então, se eu projetei uma fachada lá, mas eu enxerguei 4 problemas e 10 soluções, não é porque eu enxerguei muito mais solução do que problema que eu escondo os problemas. Eu não consigo. Então eu falo para o cliente assim, eu falo, tem aqui, vai ficar massa, isso de coisa boa, mas tem o lado negativo. É isso. E muitas vezes, Damana, por menor que fosse o lado negativo, o cliente já falou assim, não, beleza, eu acho que eu não quero sofrer com esses lados negativos. Eu acho que eu prefiro que você arrume outra solução, que você pense de outra forma, porque esses lados negativos eu não quero enfrentar. E é justo. Então, muitas vezes eu estou apresentando o projeto, eu falo assim, não vou falar o lado negativo, porque eu quero que ele faça só o lado positivo. Mas eu não consigo. Isso também acho que transmite confiança e tá ligado à confiança, Você ia falar um negócio, eu cortei você. E aí eu ia pedir para você dar um exemplo de essa questão de estética, conforto e funcionalidade numa obra. Um exemplo. Estética, conforto e funcionalidade. Boa pergunta, hein? Um exemplo de estética, conforto e funcionalidade. Estética, por exemplo, vou pegar esse exemplo desse painel de madeira de uma casa que a gente acabou de fazer o projeto. Deixa eu tirar ele aqui que ele vai derrubar. Tem um painel de madeira super grande que vai envelopar as janelas dos quartos. Que é um brise de madeira, que é uma trama que filtra o sol. Só que aí vai ficar lindo. Esteticamente, resolvido. Ficou lindo. Funcional, ele é funcional, médio. Porque ele tem uma somatória de dobradiças para você conseguir abrir e tudo mais. Conforto, sim, porque você pode largar as janelas abertas dos quartos, com vidro, só com vidro aberto, que vai filtrar o sol, vai filtrar o vento. Nesse caso, não tem privacidade, porque a privacidade aí está num lugar alto, porque às vezes isso funciona para privacidade. Então, esteticamente, esse elemento, só que ele arrematou a fachada. Ele é um negócio que vai ficar lindo. Só que ele é muito mais estético do que funcional e do que de conforto. E aí é uma decisão. É uma decisão do cliente. Aí o que de conforto, um exemplo um exemplo de conforto, talvez, de assumir por exemplo, a casa que eu moro aqui, que é a casa do meu avô, a sala, eu tinha uma janela bem pequena. Então, só que ela dava num valezinho, assim, cheio de árvore, super fresco, faz sul, ventila super bem. E aí o que eu pensei? Eu pensei em... tá ali, ó. Eu fui ver se o sofá não estava muito zoneado. Tá vendo? É uma porta de vidro ali, ó, que tem um gradil. Então, aqui foi uma solução de conforto. Porque, entra um vento aqui, super gostoso, nunca bate sol. Então, a minha sala, o que é? Ela é meio que uma sala-varanda. Então, ela é uma relação Ela é uma relação Seria mais... um exemplo, né? Sim, de conforto. Estética, conforto e funcionalidade. Sim, exato. Um exemplo que juntasse os três. Beleza, legal, isso aí.
É que a funcionalidade, eu sou solteiro e moro sozinho. Mas, por exemplo, aquele gradil com uma criança já é mais perigoso. Sim, Teria que daí fazer, era uma outra coisa. teria que fazer Mas um como é para negócio, você, né? talvez, de vidro embaixo e tal. Mas sempre tem uma solução que pode resolver a vida das pessoas com Com, eficácia. com certeza. Eu queria dar boa noite aqui também para Patrícia Silveira, Boa a noite. Ana Semijoias, professor Rangel, a Fabiana de Paula Barbosa, o Vitor Canatelli, Meu primo, Vitor, futuro o Emerson arquiteto. Barrela. Olha, o doutor Juliano Teles, que fez a live comigo ontem sobre emagrecimento, também está aqui assistindo. Oh, legal. Ele é de Obrigado. Tatuí, Juliano. Meu xará. É. É, Ontem Juliano Teles, hoje Juliano Canatelli. show de bola. Então, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a importância da sustentabilidade nos seus projetos e, dentro disso, como entender a necessidade de cada cliente. A sustentabilidade é um negócio que está ligado àquilo que Plininho perguntou sobre eficiência energética. E a eficiência energética, eu sinceramente não é um campo que eu domine, mas a eficiência energética ela está ligada desde a eficiência do espaço em si, como a eficiência energética dos materiais que são empregados na construção. Então, desde como a madeira que sai lá do Pará, a quantidade de combustível que gastou para trabalhar nela, para transportá-la, ou o cimento, o minério de ferro, tudo isso está ligado à sustentabilidade, está ligado à eficiência energética. Quando eu digo lá no começo da live, que você me pergunta lá, que eu falei do purismo, daquilo que mais me... da minha sensibilidade estética, está ligado ao purismo da Mana, muito por conta dessa sustentabilidade. Então, quando eu penso assim, eu falo assim, eu não vou, vamos deixar essa estrutura aparente? Por quê? Porque a areia precisou de gasolina para tirar ela do rio, para transportar. Então, se dá para deixar sem, sabe que não é melhor? Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito lá no escritório é, por exemplo, a casa inteira, às vezes casa bem grande, tipo uma cozinha. Antigamente se fazia 3 cozinhas na casa. Era uma no pavimento superior, uma no geral, uma no lazer, enfim. Não, vamos fazer uma cozinhona. Você tem um fogão legal, você tem uma geladeira. Porque pensa o quanto de recursos da natureza para construir uma geladeira. Todos esses equipamentos ligados na tomada. Então, é uma constante isso aí. E aí está ligado lá à questão do puro, da estrutura mais pura. Então, tudo que der para, de modo geral, enxugar é algo que eu acredito e é algo que eu tento levar para os meus projetos e tento insistir, tento mostrar para o cliente, enfim, demonstrar, mostrar, para que a gente abra a cabeça do cliente, entendeu? E assim, num contexto geral, os clientes têm essa consciência de sustentabilidade? A maioria adota isso nos seus projetos ou ainda é algo mais lá atrás, mais difícil de conscientizar? Eu acho que tá se conscientizando. Com aquela crise da água em São Paulo, uns anos atrás, por exemplo, as cisternas está sendo bem comum usar nas construções. Só que aí, mas beleza, isso já é legal. Energia solar, captação de energia solar agora está super na moda, forrando os telhados de placa de sol para transformar em energia elétrica. A energia solar para esquentar a água, que já é bem antigo, tem mais de 30 anos no Brasil, com eficiência. Sim, essas coisas mais volumosas, talvez o proprietário aceite já mais de início. O que é mais difícil é a mudança do comportamento. Por exemplo, quando você fala de um telhado, que eu falei lá, o telhado de 40 águas. Às vezes você vai gastar de madeira ou de água furtada, de calha. E aí você fala assim, se eu fizer uma água quase na estrutura inteira, você vai ter mais
área, superfície para botar as placas de sol depois, você vai economizar em madeira ou metálica na estrutura. Às vezes isso, por quê? Porque isso está ligado ao gosto da mana, à imagem de casa que a gente tem. Eu estou falando muito de casa porque é o que eu mais faço, né? Tá muito ligado a essa coisa que as pessoas têm na cabeça da casa. Que é a casinha de 2 águas, com a janelinha, com a porta e tal. Que é... Mas devagar tá indo. Eu acho que estamos... Acho que as pessoas estão se conscientizando. Talvez agora, depois dessa quarentena ainda, das pessoas em casa, talvez mais ainda isso vai ser levado em consideração. Quando a pessoa for fazer uma casa, que ela ficou agora 40 dias com o sol da tarde batendo na cabeça dela todo dia, talvez ela fale assim, ai, de fato a minha sala acho que era melhor naquele lado mesmo. Que o arquiteto tinha dito. Então, acho que sim, acho que daí, ou seja, ela vai gastar menos ar-condicionado. Isso é uma condição de sustentabilidade. Exatamente. Eu queria também aproveitar aqui para dar boa noite para Luciana Martins Formigoni, a Gê Grando, o Paulo Bruni, o Thiago Foltran, a Kelly Coan, o Eric Tashiro. O Eric Tashiro vai estar em umas próximas lives com a gente. Legal. O João Neto, a Rosimeire Lopes, boa noite. Eu amo vocês, né? Obrigada. Juliano, agora para encerrar a nossa live, eu gostaria que você desse uma dica para quem quer construir, no contexto geral, quais as recomendações que você daria? A pergunta não está no roteiro. Eu sei. Tanto é que eu sei, porque a última parte aqui da última pergunta, mas ela encaixa nessa dica aí. Eu acho que assim, é confiar no profissional e encaixa com a primeira pergunta. É confiar no profissional. Porque nessa última pergunta sua, você falava assim, e dentro disso, como entender a necessidade de cada cliente? Damana, é respeitar. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma importância, que você não consegue chegar no íntimo daquela necessidade, daquilo que a pessoa tem na imaginação dela. Então é difícil quando você fala assim para o cliente que quer a casinha de 2 águas, por exemplo. Por mais que tenha dito tudo que a gente disse agora, não, vamos botar uma coisa mais moderna, mais eficiente, energeticamente. É difícil você entrar naquilo que a pessoa tem de valor. Então, só que também cabe ao profissional mostrar o outro lado. Dizer para esse cliente assim, ó, beleza, te entendo perfeitamente. Vamos chegar nisso. Mas antes de chegar nisso, ó, dá para fazer dessa forma, que é muito mais eficiente nesse sentido, ou nisso aqui, que é muito mais eficiente nesse sentido e tal. Só que vai ter características estéticas, porque a minha carreira ela é uma habilidade entre o que é funcional e o que é estético. É meio a meio. Vai gerar um produto estético. A função vai gerar um produto estético, ponto. E esse produto estético mais moderno, mais consciente, tal, pode ser que ele não agrade o coração, a mente daquele cliente que tem alguma... Então você tem que respeitar. Mas ao mesmo tempo que você tem que respeitar, você tem que mostrar o outro lado. E por que você tem que mostrar, Damara? E aí que é a dica. Por que você tem que mostrar? Porque na maioria das vezes você convence a pessoa. Na maioria, isso eu tenho o maior orgulho do mundo, porque na maioria das vezes o cliente chega com uma ideia e vai embora com o projeto embaixo do braço com uma outra completamente diferente da que ele tinha. Porque ele percebe, quando ele vê o meu trabalho, que ele não sabia nada de arquitetura, que ele não sabia nada de decoração, e que ele viu que alguém sabia muito mais que ele. Tanto que tem uma frase que eu sempre brinco. Esses dias um amigo meu da faculdade, Fabião, me pediu umas dicas lá da casa dele em Araçatuba. Mandei e tal. Daí ele falou assim, nossa, Juca, nós nunca teríamos pensado nisso. Ele é a mulher dele. Daí eu escrevi assim, lógico, Fabião, ele é engenheiro, mecânico. Falei, lógico, vocês não são arquitetos? É lógico mesmo. Eu nunca teria pensado isso dessa maneira. Óbvio que não. Então, ver que o cliente, que você conseguiu transformar o cliente através da confiança que você passa, dos detalhamentos, de tudo.
e que o cliente demover isso da cabeça dele, de uma pré-concepção que ele tinha, da mana, é fenomenal, é muito legal. Então a dica é, acredite no profissional que você contrata, pesquise antes o que ele produz, veja a satisfação das pessoas e acredite. A partir do momento que você elegeu, você fala assim, ó, vou contratar essa pessoa. Meu, confie nele, confie nessa pessoa de corpo e alma, porque o seu projeto vai ficar legal, você vai ficar feliz. E isso é a coisa mais importante no frigir dos ovos, que é o quê? A felicidade, Amanda. Porque a construção, ela, de modo geral, ela tira todo o dinheiro que você tem no bolso. Pessoas que guardam dinheiro por ano, por conta do sonho, da construção e tal. Se você não ficar feliz durante o processo de construção, é uma bosta. Você briga com as pessoas, você briga com a sua família, isso é super recorrente, porque você está indo vendo seu dinheiro indo embora. Às vezes enterrado. Então, você tem que confiar na pessoa que você contratou, mesmo que você desconfie em alguma parte do processo, confie, no frigir dos ovos, confie, que vai dar certo, profissional bom, é óbvio que eu estou falando de gente boa, profissional bom, dá certo. Pode, mande bala que dá certo. A Marisa fala, liberdade e respeito geram segurança e conforto em executar. Sim, sim. Porque é isso que a gente está falando do respeito, né? Quando você consegue entender que a outra pessoa, ela não se adiantou no seu pensamento porque ela não gosta de você ou porque ela não quer te entender. Não, é só uma falha de percepção, do que a gente tem capacidade de perceber. Se eu sentar com um médico para conversar, logo no começo, a minha mente para, porque eu não consigo chegar naquilo que ele sabe. Entendeu? Então, assim e quando você consegue, e quando esse profissional consegue respeitar esse cliente, que ele não sabe ou que ele não tem essa percepção, e principalmente consegue mostrar para ele com carinho, com técnica, com desenho e redesenho. A gente redesenha, Damana, 400.000 vezes o negócio até o cliente chegar e falar assim, entendi, isso ficou legal, Juliano, isso eu gostei. Então a gente redesenha 40.000 vezes. Para quê? Para fazer com que a pessoa entenda que existe um caminho que ele não conseguia enxergar. É isso. E além disso, é uma grande responsabilidade, né? Tudo isso. Sim, sem sombra de dúvida. É uma grande responsabilidade, sem sombra de dúvida. Estamos chegando ao final dessa live. Antes de dar boa noite e tchau, eu gostaria de também deixar o nosso agradecimento ao Geraldo Antunes, que chegou agora, o Ramon, e dizer que foi, mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui na live. Eu que agradeço, Damana, de novo a sua disposição, o seu convite, fenomenal, muito legal. Quem sabe mais à frente a gente faz mais, né? Sim, quando eu for escrever aqui as minhas palavras-chave, eu fico falando, olha, hoje eu peguei o Diogo e fui lendo com ele as perguntas assim, para ele é arquiteto, para eu ver a visão dele. Se concatena com a minha, se não. Para amadurecer. Então, essas conversas para amadurecimento é fenomenal. Muito legal. Muito, muito obrigado. Imagina. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Muito obrigado fica aqui aí, por galera. 24 horas e a gente agradece todo mundo. Um grande abraço, um grande beijo, viu, Juliano? Obrigada por tudo, viu? Obrigado você, Damana. Um beijão. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Beijos. Tchau. Tchau.